Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Alan Ricardo, sou bolsista de doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, e hoje eu estou gravando este vídeo para dar continuidade aos nossos debates sobre a obra Paulo Freire Hoje na Cybercultura. Lembrando que este volume compõe uma coleção de livros chamada Paulo Freire Hoje, coleção lançada este ano, 2020, pela editora Circula, aqui de Porto Alegre. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês especificamente sobre um tópico que está muito na moda, que é a educação à distância, ou EAD, e mais especificamente tentar pensar a EAD num viés mais freiriano. E claro, como a gente sempre fala, pensa o mundo a partir das nossas vivências, das nossas leituras de mundo, eu quero deixar bem claro de qual EAD que eu estou falando. Eu estou falando da EAD que eu conheço, que é a EAD de ensino superior, a EAD pública, gratuita, de qualidade. Eu falo principalmente a partir das minhas experiências no curso de Letras Espanhol EAD da Universidade Federal de Santa Maria, um curso em convênio com a Universidade Aberta do Brasil. Por que eu estou explicando esse tipo de coisa? Porque talvez dê a entender que este vídeo vai tratar dessas instituições privadas que oferecem cursos EAD. Eu não vou falar desse contexto de educação à distância particular, embora sim seja um ótimo tema para a gente discutir e problematizar em um futuro vídeo, mas não neste. Neste eu estou falando do ensino superior EAD público. Para que eu seja bem sucedido nessa minha empreitada de discussão aqui neste vídeo, eu quero deixar registrado 2 adendos muito importantes. O primeiro, este livro que a gente está discutindo, ele foi escrito ao longo de 2019. Ele está sendo publicado agora em 2020, mas ele foi escrito no ano passado, antes desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, que nós estamos testemunhando. O segundo ponto, que tem a ver com o primeiro, é justamente a ideia de que educação à distância não é o mesmo que esse ensino que nós temos em função dessa pandemia. Tá? Eu não entendo que ensino online é o mesmo que EAD. A gente pode chamar de ensino online, a gente pode chamar de ensino remoto, a gente pode chamar de ensino emergencial mediado por tecnologias. A gente ainda não chegou a um consenso de como nós vamos chamar, mas eu voto desde já que a gente não chame de EAD. Por quê? De certa forma, a EAD é uma modalidade que já está consolidada, certo? É uma modalidade que tem uma metodologia própria, tem funções específicas, como, por exemplo, a função do professor formador, a função do professor tutor, enfim, tem especificidades. Tem também uma legislação que rege ela, uma documentação que rege ela. Então, se nós temos algo diferente disso, talvez a gente deva chamar de outra forma. A gente não deva chamar de EAD. Inclusive, eu deixo aqui essa imagem, que é do Ministério da Educação, enquanto essa página ainda não saiu do ar, né? Porque nesse atual governo, algumas coisas misteriosamente saem do ar, não tem muita transparência de informação. Mas, enfim, não vou entrar nesse caso, não neste vídeo. Enquanto o site do MEC não sai do ar, eu super recomendo esta seção do site, em que constam explicações mais aprofundadas sobre a educação à distância. Tem ali o histórico, a documentação que rege, que orienta a modalidade, enfim, vale a pena dar uma olhada. Bom, então, pessoal, neste vídeo eu quero fazer referência a um texto. Para começar o debate, eu quero referenciar um texto que, para mim, é um dos textos mais incríveis da nossa área de linguística aplicada, mas serve para todas as áreas e campos do saber. É um capítulo de um livro. Este capítulo é intitulado Educação sem Distância.
Ele foi escrito pelo professor Wilson Leffa, que atualmente está vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Ele foi meu orientador no mestrado e ele escreveu esse texto em parceria com a professora Maximina Freire, que é outra grande referência da área. Atualmente ela está vinculada à PUC São Paulo. E eu tenho uma admiração enorme por esses dois. Tenho uma admiração enorme também pelo trabalho desses dois. E eles escreveram esse texto genial, escreveram em dupla no ano de 2013. Deixo aqui também esse link, que é do site do professor Wilson Leffa. Para quem quiser, quem tiver interesse, tem este texto, Educação Sem Distância, na íntegra, lá no site. Recomendo a leitura também. Eu gosto muito desse texto, Educação Sem Distância, porque nele os autores apresentam a ideia de que, às vezes, a gente tem um descompasso entre o mundo vivido, o mundo em que a gente vive, e a língua falada, a língua que a gente fala. Eles apresentam essa tese de que, sim, a gente pode entender que o mundo é constituído na língua, ou o mundo é constituído pela língua, mas nós precisamos estar cientes de que, eventualmente, o mundo vai além da língua. O mundo transborda da língua. E aí o resultado é esse desafio de dar conta de um mundo novo com palavras que talvez não façam mais jus àquilo que a gente está querendo nomear ou daquilo que a gente está querendo falar. E a EAD, segundo ele, segundo o professor Leffa, segundo a professora Maximina Freire, a EAD é um exemplo disso. A EAD não cabe nas palavras que nós usamos para ela. E por que a EAD não cabe? Porque essa EAD, então, é mal interpretada ou mal nomeada? Muito provavelmente em função da nossa noção de distância. A gente talvez precise repensar o que a gente entende por distância, principalmente em função das mudanças tecnológicas que nós tivemos, acentuadas, digamos assim, pela cybercultura, tá? Então, distância é uma palavra tão polissêmica, tem tantos sentidos, que a gente pode atribuir a ela diferentes significados, diferentes sentidos, dá até para propor uma tipologia, diferentes tipos de distância. E aqui eu quero debater pelo menos 3 tipos diferentes de distâncias possíveis na educação. Vamos começar então pela distância físico-temporal, que geralmente é a mais popular quando a gente está se referindo à distância. Essa distância seria aquela distância clássica entre um ponto e outro, ou entre uma coisa e outra. Ela é temporal também, porque nessa distância entre uma coisa e outra a gente leva tempo se locomovendo de um ponto a outro. E sim, esse tipo de distância já existiu na EAD, né? Principalmente se a gente pensar nos primeiros formatos de EAD, como, por exemplo, o ensino por correspondência. Como é que funcionava a educação à distância no tempo do ensino por carta, na educação por correio? Como é que funcionava? A pessoa interessada em estudar se inscrevia num curso, tipo Instituto Universal Brasileiro, ela recebia os materiais de estudo por correio, estudava em casa, lia, fazia os exercícios e depois mandava de volta para a instituição que estava propondo o curso, né? A instituição proponente. Havia distância aí? Sim. Né? Havia distância física, geográfica? Sim. Havia distância temporal? Também. Isso não se discute. Mas a EAD que a gente tem hoje, que é online, essa EAD que a gente chama de contemporânea, ela tem essas mesmas distâncias? Essas distâncias, elas seguem valendo? Elas seguem iguais? Reparem que a gente talvez possa interpretar que não segue valendo. Porque, vamos pensar assim, na EAD atual, a gente pode interagir em tempo real, a gente pode se ver, a gente pode conversar, a gente pode projetar imagem, a gente pode projetar som, a gente pode projetar vídeo. A gente pode fazer muita coisa com os muitos recursos tecnológicos que a gente tem. E tudo isso ressignifica essas distâncias que vieram das EADs anteriores. É como se a gente não tivesse mais distância entre pontos distantes, porque a gente está num mesmo espaço.
a gente está no cyberespaço. E é a partir daí que me parece muito mais pertinente discutir outras distâncias para além dessa física temporal. Como, por exemplo, é o caso da distância cognitiva. O que os autores, o que o professor Leffa, o que a professora Maximina queriam dizer com distância cognitiva? Mais ou menos assim. No ensino tradicional, se imaginava, até se desejava, olha que horror dizer isso, até se desejava que houvesse uma distância entre o professor e o aluno. Melhor, entre o saber que o professor tinha e a ignorância do aluno. Se supunha que o professor era o detentor do saber, e por isso que eu estou usando a nomenclatura professor, é proposital, né, para referenciar esse ser que seria o detentor de todo o saber, que professa o seu saber. E aluno, também no pior sentido da expressão. O aluno é aquele ser sem luz, aquele ser sem conhecimento, aquele ser com uma cabeça vazia. Eu coloquei essa imagem da caixa de papelão vazia para metaforizar o que seria a cabeça do aluno, né? Ela é vazia esperando o professor depositar o seu saber ali dentro. Esse ensino tradicional seria assim, né? O professor deposita conteúdo na cabeça vazia do estudante. Essa visão tradicional de educação, esse modelo tradicional, como que o Paulo Freire chamaria? Ele chamaria de ensino bancário. E em muitos aspectos, o cyberespaço, ele rompe com esse formato tradicional. Ele rompe, ou melhor, ele pode romper com esse formato bancário. Em que sentido? Olha, no cyberespaço, o estudante, ele não está limitado às quatro paredes da sala de aula, né? Ele não está limitado à mera exposição do professor. Ele pode pesquisar, ver, ouvir, sentir. Ele pode, inclusive, compartilhar os seus saberes, que ele tem, sim, né? Ele vai à sala de aula com os seus saberes, com as suas vivências. O aluno não é uma tábula rasa, né? Ele não é um ser vazio esperando ser preenchido. Quando ele entra na sala de aula, ele entra junto das suas vivências, das suas crenças, das suas inquietações, das suas dúvidas, e hoje ele, inclusive, pode compartilhar isso no cyberespaço, já que essa rede, ela nos permite conexões onde a gente não fica só passivo, onde a gente também pode ser ativo, certo? Muito assemelhado a este tipo de distância, a gente também tem um outro tipo, que é a distância social. Essa distância social seria aquela distância nas relações entre o eu e o outro, né? Pode ser, por exemplo, uma distância de hierarquias, pode ser uma distância de uso da língua, pode ser uma distância de classes, e eventualmente essas classes configuram relações de poder, e se a gente tem relações de poder, a gente tem papéis em jogo, como por exemplo, opressor e oprimido, certo? Por que essa distância é tão prejudicial à educação e por que a gente precisa estar sempre atento a ela? Porque ela tem sido um problema no fazer pedagógico. Ela dificulta uma aprendizagem mais freiriana, mais crítica, mais libertadora. Em que sentido? Olha, primeiro a gente tem que entender que essa distância, ela implica uma relação vertical, tá? De cima para baixo. E essa relação de cima para baixo, ela é muito difícil de mudar. Porque os que estão embaixo, muitas vezes eles estão sendo oprimidos por todo um sistema que dificulta eles de romper com essa hierarquia. E nesse mesmo sentido, os que estão em cima, eles também não estão interessados em mudar esse quadro, né? Porque os que estão em cima, eles não querem perder os privilégios. Então, eles se mantêm distantes. E a gente fala da educação hoje como se essas hierarquias, como se essas distâncias sociais, elas tivessem sido superadas. Mas não é bem assim, elas ainda podem existir em vários contextos. E elas também podem se manifestar de várias formas, com várias facetas. Deixa eu contar um exemplo que eu sempre me lembro dele e ainda hoje me causa espanto. Eu lembro que certa vez eu estava numa sala de professores, junto com vários outros colegas professores.
Nós éramos professores em um cursinho pré-vestibular e numa conversa, um dos educadores que estava presente comentou uma técnica que ele usava. Ele falava muito durante as aulas. Essa técnica era para não deixar o aluno falar, o aluno perguntar. Ele dizia que ele não gostava das perguntas dos alunos. Ele dizia que as perguntas desestabilizavam ele, ou prejudicavam o roteiro que ele elaborou para a aula. Um roteiro, gente, que ele elaborou para a aula. Eu ouvi aquilo e eu fiquei pasmo. E quase todos os educadores que estavam ali ficaram assim, pasmos, né? Por quê? O que significa essa técnica do professor? Significava que ele estava propositalmente colocando uma distância entre ele e os alunos, né? E é uma distância que, inclusive, chega a ser uma violência, porque tu silenciar o outro, tu não dá a oportunidade do outro falar, dizer a sua palavra, é uma violência. É uma forma de impor uma distância social. Bom, a gente poderia ficar aqui horas e horas discorrendo sobre os tipos de distância, mas eu vou ficar só nesses 3 aqui. Aqui eu já tenho o suficiente para fazer o questionamento que eu quero fazer. A pergunta que eu quero propor é essa aqui. Qual ou quais desses tipos de distância podem ser mais prejudiciais a uma educação freiriana? Freiriana no sentido de ser uma educação crítica, progressista, libertadora. Qual ou quais vocês acham? Para mim, particularmente, sem sombra de dúvidas, a distância cognitiva e a distância social são as mais letais para a educação. São as mais prejudiciais. Porque elas têm origem numa violência, né? Elas têm origem numa opressão frente ao outro, né? Numa opressão para o outro. Enquanto que a distância física, a distância temporal, também, claro, influencia no fazer pedagógico, influencia na educação, mas é uma distância que está cada vez mais sendo diminuída, né? Cada vez mais as tecnologias diminuem essa distância física. E neste capítulo chamado Educação sem Distância, depois de passar por esses vários tipos de distância e de problematizar eles, o professor Leffa e a professora Maximina Freire chegam a uma conclusão que eu acho extremamente provocativa. Das duas, uma. Ou toda educação é presencial, incluindo a educação à distância, ou toda educação é distante, incluindo a presencial. Eu já atuei em ambas as modalidades como educador, já fui educando também em ambas as modalidades, e eu posso concordar com isso. Dá para ser distante na presença e dá para ser presente na distância. Em vários aspectos. Em aspectos emocionais, em aspectos afetivos, em aspectos culturais, hierárquicos e por aí vai. Insira aqui milhões de tipos de distâncias que um professor pode impor aos seus alunos, né? De qualquer forma, o ponto é, por que só a EAD supostamente é prejudicada por uma dita distância? Por que a gente atribui essa carga supostamente negativa só à EAD? E, bem nesse sentido dessa mesma questão, né, também para provocar, por que a educação à distância, e a educação presencial também, sempre foca na distância geográfica e temporal? Por que o debate é sempre sobre este tipo de distância? Se a gente precisa admitir que sim, a distância cognitiva e a distância social podem ser tão mais problemáticas, né? Podem trazer tantas implicações negativas à aprendizagem. Bom, é para pensar. Eu não sei de nada, tá? É para pensar, é para problematizar, certo? Eu quero deixar aqui essas dúvidas para cada um de vocês pensar mesmo, né? Inclusive, eu já vou encerrando por aqui, porque o vídeo está ficando muito extenso e o objetivo não é esgotar o tema, o objetivo é colocar pulguinhas atrás da orelha, certo? Vocês não precisam concordar comigo, não precisam concordar com o que eu disse aqui, não precisam acreditar em mim, também não precisam acreditar na EAD. Pensem aí, levem o tempo que precisar para pensar e cheguem
as suas conclusões, certo? Antes de encerrar, deixa eu mostrar aqui rapidinho algumas das referências que eu usei para compor essa apresentação. Vou deixar essas referências também aqui nos comentários do vídeo. E é isso. Estamos acabando mais esse diálogo por aqui, que não se encerra por aqui, né? Não acaba por aqui. Tomara que ele continue, é mais uma introdução ao debate. Deixo aqui também o meu e-mail para contato e o endereço do meu site, caso queiram buscar mais conteúdo ou mais material. E qualquer coisa podem deixar comentários aqui no canal ou entrar em contato comigo, tá bom? Abraço a todos vocês.